Boa noite, nossos amigos. Voltando aqui em definitivo, contando hoje com a participação do empresário Raul Lira. E vamos saber um pouquinho da história do Raul. Ele chegou aqui em Maranguape, está compartilhando com vocês. Para aqueles que não conhecem o Raul, ele vai se apresentar. Raul, boa noite. É um prazer tê-lo aqui, né? Seja bem-vindo à Rádio Web Interativa Metro. Nós estamos transmitindo para o mundo e vai ser muito importante a sua participação na noite. Bacana, bacana. Fico feliz. Fico feliz e ao mesmo tempo envaidecido por estar aqui participando desse canal de comunicação que eu tenho assistido, que eu tenho acompanhado. E virei fã, viu, Wellington? Virei fã pela postura que você vem abrindo esse espaço aí para pessoas virem aqui, se apresentar, conversar, interagir. Isso tem sido talvez uma das ferramentas muito válidas para o momento que a gente está vivendo, momento que cada um está tentando contribuir com aquilo que sabe, com aquilo que tem essa desenvoltura, para fazer com que a nossa cidade, né, volte aí a prosperar. Meu nome é Raul Lira, para quem não me conhece, minhas raízes são de Maranguape, sou filho de Maranguape, meu pai e minha mãe de Maranguape, avós, etc, isso, aquilo, outro. Morei em Maranguape até os 5 anos de idade, 5 ou 6 anos de idade, todo aquele beabá do colégio, Sebastião de Abreu, estudei, né? E em um determinado tempo da vida, meu pai teve que ser transferido aí para dar sequência de um trabalho na Paraíba. E eu tive um hiato de mais ou menos 10 anos fora da cidade. Eu digo fora assim, mas todas as férias vinha rever as famílias e isso. E num determinado momento, num regresso dessas viagens para voltar à Paraíba com minha família, meu pai disse, ó, eu vou ficar em Maranguape, vocês voltem aí, que a gente vai terminar, os filhos, né? Termine o ano aí, que tudo colégio, e quando for no ano seguinte, todo mundo vai voltar para Maranguape. E assim foi, né? Assim, eu tive esse ato de 10 anos fora da cidade, mas depois retornei. Só que, Wellington, eu sempre busquei, realmente fui uma pessoa muito inquieta relacionado ao progresso. Eu acho que todos nós podemos mais, mesmo vindo de realidades totalmente diferentes umas das outras, né? Eu digo isso porque talvez eu possa dizer que sou prova viva disso que eu estou falando. Meu pai, o primeiro emprego do meu pai foi um caminhão, mesmo que era do pai dele, ele deu meu avô, tinha aquela percepção de, fez 18 anos, naquela época não tinha categoria de carteira, né? Todo mundo dirigia numa carteira só, então ele ganhou uma carteira, tirou a carteira de motorista, né? E ganhou um caminhão. Ele conta muito isso, que com 18 anos ele foi para São Paulo. Então, assim, minha mãe tinha muito essa tradição antigamente, né? A mulher ficava em casa cuidando dos filhos, então não deixa de ser uma dona de casa, apesar de ser uma mulher muito sábia, batalhadora. E eu sou filho de uma realidade que talvez seja presente em vários lares da nossa cidade, né? Mas eu nunca me deixei me levar por uma zona de conforto. Eu sempre busquei, desde muito novo. Eu falo muito que minha independência eu tenho muito gravado na minha cabeça. E eu acho que desde os 16 anos eu sempre busquei uma independência financeira dentro de casa, até mesmo para ter voz dentro de casa. Então era até um mecanismo, ainda hoje eu sou assim. Eu sempre fui uma pessoa que, e talvez por isso até lhe admiro, Wellington, por conta que a gente tem uma capacidade. Eu acho que isso é o que talvez esteja mais me incomodando, vendo o povo de Maranguape sendo refém de não poder falar, né? Eu acho que de não poder se expressar por uma questão de uma dependência financeira. Isso é uma coisa que eu sei, eu imagino qual é a dor que deve ser isso, por conta que desde muito cedo eu busquei essa independência financeira justamente para isso, para poder ser uma pessoa livre, para poder ser uma pessoa que eu pudesse opinar, que eu pudesse falar. E com isso eu cresci minha vida dessa forma, né? Aí saí daqui não, na verdade eu cursei a faculdade aqui ainda em Maranguape, fazia esse trajeto todo dia, Maranguape, Fortaleza. Ingressei na faculdade de economia na Unifor em 99 e fui nesse tranca volta, e isso foi aparecendo os negócios. Meu sonho, na verdade, eu confesso a vocês, eu idealizava entrar no mercado financeiro. Eu sempre fui uma pessoa que eu tive uma afinidade com números, né, com matemática, esse tipo de coisa. E era meu sonho trabalhar na Bolsa de Valores. Eu almejava quando eu via aqueles filmes, né, no telejornal, aquela galera com Bolsa de Valores.
Mas o destino me fez eu dar sequência de um trabalho que meu pai conseguiu prosperar bastante, mas já estava querendo fazer uma outra coisa. Eu até ingressei na carreira de bancário, fui bancário durante 2 anos. E como eu venho de uma família de um homem, 3 mulheres, né? Naquela época era mais fácil, meu pai talvez me guiou para isso, ou então me fez para isso, e me deu a missão de dar sequência num trabalho que foi a Casa da Carne, né? Um açougue que ele criou aqui na cidade, mas já estava mais ou menos 7 anos na mão dele. E isso ele chegou para mim e vendeu o açougue, né? Então, assim, é interessante porque na época eu achava que os pais tinham que dar, né? Tinha que deixar uma herança, e não, meu pai não. Ele disse, não, se você quiser, você vai ter que me comprar. Claro que teve uma facilidade, teve um parcelamento, isso, aquilo, outro, mas aí eu dei sequência na Casa da Carne, a família foi toda para dentro para me ajudar, e a partir daí eu vi que, assim, é uma coisa até que eu acho que eu associo até a parte política, né? A gente vê muito hoje a política sendo pejorada, sendo discriminada, mas os próprios políticos, eles fazem com que a categoria deles seja discriminada porque eles não fazem com respeito. E assim eu também achava que era na Casa da Carne. Quando eu peguei um açougue, eu ficava até, confesso a vocês, sem nenhum estímulo, porque eu tinha o quê? 19, 20 anos, e eu não queria, não era meu sonho ter um açougue. Eu disse, pô, mas o negócio tá dando certo, né? Tá numa condição financeira boa. E eu acho que eu vou ficar nessa missão, eu vou fazer isso a melhor casa de carne, então, do que eu já vivenciei. Então, a partir daí eu comecei a desenvolver um trabalho bem diferente no açougue. E sempre fui uma pessoa muito antenada. Eu nunca achei que aquela minha profissão se restringia a mesmo um açougue. As oportunidades iam aparecendo por conta que talvez até de uns princípios que eu sempre prezei, que eu aprendi com minha família, éticos, morais, isso, aquilo, outro, e isso faz com que as oportunidades, as pessoas sempre cheguem para oferecer um negócio, para querer botar um negócio junto com você. E aí daí, paralelo com isso, eu continuei sempre com açougue e veio a oportunidade de criar o shopping do Maranguape, Shopping Mall. Era uma maternidade, não sei se tu já estava aqui, Wellington, na época. Eu conheci Lembra? na época da maternidade. Isso tem uns 12 anos, 10 anos. Muito mais. Mais, né? Dá muito mais. Deve estar com mais de 20 anos. Não, mas assim, mas a criação do shopping, do Maranguape Shopping Mall. O Maranguape não, é mais ou menos isso aí. Porque eu me lembro, época de 10 anos. eu me lembro muito, a referência era a gestão do prefeito Jorge Valentim, então isso me fez, porque era com a gestão dele que a gente tratava então Alvará. Mais ou menos os 4 anos do George, mais 4 nessa faixa de 13 anos, né? Então, assim, eu na época, eu lembro bastante que tinha uma pintada na parede, vende-se, né, naquele quarteirão todinho, que era a maternidade. Foi quando a pessoa responsável lá da maternidade, o proprietário, chegou para mim e sabia dessa minha ligação muito forte com os empresários de Fortaleza e disse, cara, tu que é um cara que anda muito, tu que viaja muito, tu não consegue vender esse terreno porque aqui ninguém tá querendo comprar, né? E assim eu fiz um grupo de pessoas, de empresários, na época eu tinha mais ou menos uns 28 anos, e foi interessante que eu tinha 28 anos, eu fazia parte de uma sociedade de um senhor de 70 anos, que era um cara que já tinha uma vivência de imobiliária absurda, do filho dele, que hoje é o proprietário do Maranguape Shopping Mall, o Jackson, inclusive até um patrocinador de vocês, eu estou vendo aqui. E o outro era um parente meu, um primo, que era engenheiro civil, que já tinha feito grandes obras, hospitais, Antônio Prudente, enfim. E eu te confesso, eu nunca olhei para o dinheiro para entrar num empreendimento desse. Até porque eu não sabia fazer aquela conta, era uma conta tão grande que não era do meu costume mexer com números tão grandiosos. O meu maior interesse era estar dentro de uma sociedade com pessoas tão experientes para eu sair dali aprendendo e a partir daí eu tinha... Porque eu vinha de uma natureza que eu achava que ganhar dinheiro era comprar uma coisa por 1 e vender por 2 ou 3 e 4. Então, aprendi que para você ganhar dinheiro não precisa ter dinheiro, você precisa ter muito relacionamento, você precisa saber fazer o negócio acontecer. Aprendi que para vencer na vida não é sempre o dinheiro. A gente faz as coisas na vida. Hoje a gente, numa cidade nessa como Maranguape, às vezes eu me entristeço bastante porque eu vejo muitas pessoas muito focadas na questão do financeiro, do dinheiro. E infelizmente realmente a gente precisa bastante. Nós vivemos num mundo capitalista, mas eu acho que existem outros valores, outras coisas até que fazem você ganhar até mais dinheiro. Porque quando você faz uma coisa realmente focando no resultado, o dinheiro vem por consequência. Na minha vida o dinheiro vem para ser um troféu daquilo que eu estou fazendo e deu certo. E aí pronto, aí passei aí 2, 3 anos na concepção do Maranguape Shopping Mall, a coisa realmente ficou
de uma grandiosidade. Eu não me sentia mais seguro estar naquela sociedade, porque realmente foi a questão financeira mesmo. Eu ficava com medo de encarar uma realidade que eu não pudesse arcar. E eu sempre fui muito, eu gostei muito de honrar com meus compromissos. E eu ficava, opa, chegou uma obra, porque assim, ele começou a ser só um mall, um shopping assim, de rua. E aí a população mesmo foi pedindo, você vai ter shopping. Eu era uma pessoa, cinema, eu era uma pessoa que era deles, da sociedade. Era o único que morava em Maranguape, então eu servia de termômetro para passar pro... Todo dia nós tínhamos reuniões em Fortaleza, que foi uma obra realmente grandiosa. Inclusive, hoje ainda é talvez a maior, talvez não, sem dúvida alguma é o maior empreendimento dentro da cidade, né? Mas assim, era uma outra coisa que eu queria dentro desse projeto, era que eu via que muitas, como eu já frequentava uma sociedade lá em Fortaleza e fazia esse caminho todo dia para Maranguape, eu via as pessoas perguntar muito sobre Maranguape, né? E eu ficava trazendo, mostrando a ela a capacidade que Maranguape tinha para absorver negócio. E as pessoas diziam, pô, mas lá não tem um lugar para eu instalar uma certa loja. E realmente você, para chamar um investimento, assim também como a iniciativa pública, ela era para olhar dessa forma. Eu preciso fazer o berço para que o menino venha, né? Você tem que fazer todo uma preparação para chamar uma indústria dentro da cidade. Do mesmo jeito, a iniciativa privada. Eu precisava ter um equipamento chamado shopping, né? Para vir um cinema. O cinema não vinha mais no meio da rua. Ele vem hoje para dentro do shopping. É agregado, né? Isso. Então, assim, como é que o Magazine Luiza, vamos lá, vou pegar as lojas maiores que tem hoje dentro do shopping. Como é que Magazine Luiza viria se não tivesse um shopping? Como é que a Lojas Americanas viria se não tivesse um shopping, né? Uma loja e tudo. E aí eu fiquei muito... eu sempre também busquei dentro dos meus empreendimentos, dentro dos meus negócios, também ter um lado social. Fazer com que a sociedade ganhasse com um equipamento. Apesar de que é um motor, é uma razão financeira, existe. Mas não só ela. É muito bom você ver um empreendimento que você fez lá atrás e hoje ser oportunidade para alguém que está fazendo sucesso. Não mesmo o dono do empreendimento, que às vezes a Luísa Trajano está lá em São Paulo, mas com certeza deve ter um quadro de funcionário que seja composto de maranguapenses, né? E aí, assim, veio surgindo isso, eu saí da sociedade, passei adiante, ficou na sociedade, ficou no comando de uma só família, e outras oportunidades vieram aparecendo, e aí eu participei também da concepção do Pátio da Serra, que hoje está alocado a Caixa Econômica e o Banco do Nordeste. Era uma empresa aqui da minha família, e como eu saí do Maranguape Shopping Mall, e já com a expertise de shopping, de empreender, eles me chamaram, né? Eu fui um dos financiadores, fui um dos conceptores daquele projeto, ajudei a tamanho de lojas, qual era o mix de loja que teria que ser. E por último, né, isso sempre com a Casa da Carne em paralelo, né? Eu dizia muito que a Casa da Carne era a galinha dos ovos, né? Assim, para mim era até porque existia um apego, apego ali emocional, porque era uma coisa que foi meu pai que criou lá atrás. E eu falava muito assim, pô, eu tenho um shopping, mas a minha profissão eu me considero hoje um açougueiro. Porque foi onde talvez eu me identifiquei melhor, apesar de que outras coisas mais me deram vários prazeres. E aí, por último, agora recente, né, todo mundo deve conhecer, eu peguei e foi também, talvez até por isso que eu estou aqui agora, a convite do Wellington, eu vou já chegar nessa parte. Eu tinha muita, eu vou confessar a vocês aí que estão nos assistindo, eu ficava muito preocupado em ver o Casarão dos Sombras como um prédio ícone da nossa cidade estar ali deteriorado, porque na minha cabeça eu me simulava como um investidor que estava vindo de fora para visitar uma cidade, para dar uma analisada e ver o que é que a cidade tinha de potencial e deparar-se com um prédio daquele em ruínas. Então, assim, na cabeça de quem está investindo, se você vê uma edificação tão linda, tão imponente, fechada, sendo um palco de uma Cracolândia, alguma coisa desse tipo, ele já remete que aquela cidade não está sendo cuidada. E se ela não está sendo cuidada, como é que ele vai aplicar um investimento ali? E muitas das vezes são valores milionários numa localização onde está... 19 horas e 21 minutos. Descaso, né? E eu assumi essa missão, né, que eu acho que foi também uma das maiores, por mais que seja uma coisa infinitamente menor do que os outros projetos que eu participei, mas para mim, pelo fato até de estar só na sociedade, foi uma das maiores missões que eu assumi na minha vida, até porque eu estava mexendo num prédio tombado, num ícone da cidade, tinha toda uma história, então várias pessoas, vários políticos até
vieram bater em cima de mim, achando que eu ia destruir. Na verdade, eu estava querendo era justamente revitalizar e mostrar a beleza. A vida, né? Um prédio que estava... Tá assim, então eu queria, na verdade, e para isso, né, talvez, eu vou dar agora uma risada, porque talvez eu fique imaginando, queria eu ser filho de um dono, ou então dono de uma grande instituição que pudesse fazer aquilo de uma forma filantrópica, sem ter a intenção de ter o recurso em volta. Só que, infelizmente, eu não tenho essas condições e criei um equipamento no qual ele pudesse manter aquela instituição, aquela edificação em pé. Foi aí veio a ideia de montar um mercado público, né? Um mercado enxuto, com os boxes menores, onde pudesse. A intenção do Mercado Balaio era de dar uma oportunidade daquelas pessoas que estão ali ao redor, nos bairros, que não tinham condições de ter uma grande loja no centro, e também dentro do shopping, no qual eu participei, porque realmente é um custo, não que seja caro só por ser caro, porque o custo de manter uma loja num shopping, o condomínio tem ar-condicionado, tem corredores, tem segurança, tudo isso remete e aí é passado para quem está querendo empreender. Então eu queria fazer uma coisa que fosse simples, porque quanto mais luxo eu aplicasse dentro daquele empreendimento, maior o preço. Seria o custo. Subia o custo. Aí não dava. Então, assim, era essa a minha intenção, de estar pegando aquele pessoal que tem, porque Maranguape, tentar revitalizar um comércio que estava perdido, que é o comércio da moda. Eu acho que a gente tem acho não, né? Eu tenho certeza disso. Nós ainda temos dentro de vários lares, várias pessoas fazendo confecções. Agora mesmo eu estou vindo direto da... Tem vários aqui em Maranguape. Ainda é um motor, ainda é um motor econômico. É um polo de confecção, mas que é pouco explorado. É pouco explorado porque não tem uma iniciativa que olhe para isso. Uma política específica para tratar desse setor, né? Produção desse setor. Você tem ideia? E aí fiz, né? O foco sempre foi essa parte realmente da confecção. Do artesanato, né? Do artesanato muito mais rico, um restilier. Aprendi tudo isso, né? Restilier, bordado, enfim. E... Maranguape já foi um... Eu fico assim, depois que eu entrei, né? Depois que fiquei escacaviando, talvez a palavra seja essa de melhor encaixe, eu vi que hoje ainda tem, só que o que acontece, Wellington? Pelo fato de não existir alguém, né, que não existia no caso, né, antes de ter um trabalho feito a nível de uma instituição dentro da nossa cidade que olhasse para esse produtor e fizesse uma consultoria, né, fosse, deixa eu ver aqui como é que eu falo, deu uma longevidade que as netas daquelas senhoras continuassem com o trabalho dela. Então, assim, nem de um financiamento, né? Então, assim, a política poderia ser um intermédio de uma pessoa que está ali toda na informalidade e levar ela até uma instituição bancária e dizer, olha, empreste para essa pessoa aqui que está sendo validado pela prefeitura. Você não vai ter perigo dela deixar de lhe pagar. Mas ela tem um nome sujo. Não, quem está garantindo aqui é a prefeitura. Então nunca existiu uma coisa desse tipo, né? Criar, no caso aí, um programa de segurança para aquelas pessoas que viessem a empreender, né? Se eu tivesse com uma garantia, com a aprovação da Câmara Municipal, que parte dos recursos da prefeitura ficasse disponível para um fundo de apoio aos micro e pequenos empresários. Bota lá 5% da arrecadação do IPTU, né? Criar alguma coisa desse tipo, né? 3% da receita corrente líquida é destinado para novos investimentos. Tem muita ideia, né, Raul? O problema é que, infelizmente, né, assim, agora eu vou jogar um pouco da responsabilidade para quem está nos assistindo, é que a gente escolhe muitas pessoas nas quais vão nos representar só medindo uma ação imediatista, né? Uma ação de resolver seu problema ali. Naquele momento, hora, né? Exatamente. Então, assim, é o cara que vai levar a pessoa para o hospital, é o advogado que tirou o neto da mulher da cadeia, é alguém que está ali com remédio, e isso é uma coisa, de apagar incêndio, né, Wellington? A gente não pode estar se acostumando, porque você vai ficar todo tempo numa dependência. A gente tem que, e aí acontece que as pessoas, a representação da nossa Câmara de Vereadores, ela já descobriu, já entendeu que isso é o que faz a compra do voto, e quem faz essa compra do voto não são pessoas dignas, né? Assim, até porque você está se beneficiando de uma falta de informação da população. Eu acho isso até uma covardia, você se beneficiar de uma falta de entendimento que a população tem pelo fato dela não ter tido uma educação lá atrás
Então, quando você assiste um telejornal e diz que ali alguém foi refém da sociedade, não vou partir para o âmbito criminal, porque fica uma discussão muito ampla para a gente estar falando aqui. Então, eu também não tenho esse embasamento para estar falando, mas entenda que como é que um povo que não teve acesso à educação, e por conta de uma questão de quase de propósito mesmo, ele vai ter o discernimento de entender que a política está fazendo aquilo com ele. Então, ele não tem essa... Aí ele acaba o quê? O vereador chega nas vésperas das eleições e dá ali o vírus de remédio que salva a filha dele, e ele vai ficar refém daquele vereador, porque ele vai olhar para o vereador e dizer: aquele cara salvou minha filha. Mas, poxa, foi ele que... O sistema político foi que fez com que aquela menina não tivesse acesso ao hospital, porque não tinha ambulância, e ele sempre atua na falha. Né? E aí na ausência das políticas públicas, né, nesse vácuo que fica, é onde entra, né, essa parcela grande da classe política, ele entra justamente em cima dessa necessidade e também da falta de conhecimento. Né? E aí, assim, exatamente isso que você está falando. E aí acaba que as pessoas boas, né, que estão fora da política e estão sentindo também as dores, analisa tudo aquilo e fica se questionando: como é que eu vou entrar para concorrer a uma cadeira? E primeiro, primeiro que a população já bota essa pessoa dentro do mesmo cesto das outras, eu até entendo, apesar de eu não queria que isso existisse, mas eu até entendo por quê? Porque a população já está escaldada daquela movimentação de toda hora chega uma pessoa falando, prometendo, então é natural que ela esteja já desacreditada do sistema. Mas eu acho que ninguém pode desacreditar, porque eu acho que se desacreditar, fica sem sentido a vida. Se você achar que é assim mesmo e nunca vai mudar, eu parto do entendimento que se num dia eu achar que não tem mais jeito, eu não vou dizer que vou tirar a minha vida, eu não vou dizer, mas aí eu acho que é quando a pessoa existe, né? Você já deve ter visto aqueles... Você vai para uma praia, para um Jericoacoara e se encontra com alguém ali morando numa caverna e o cara vai lá perguntar a alguém, uma caverna que eu digo, num lugar bem isolado, um hippie, né? Muitos deles, né, são pessoas que realmente desacreditaram do sistema porque cansaram e buscam viver uma vida alternativa, porque eu acho que eu estou num momento de vida, talvez pela minha idade, cheguei num momento de tudo que eu já vivi, de estar muito seguro que, assim, de me preparar para, assim, vamos ajudar a mudar esse sistema que eu acho que tem saída. Vamos dar uma passada aqui nos amigos. Temos aqui o Marcinho Rico, diretamente de São Paulo, nos acompanhando. Marcinho Nossa. É daqui de Maranguape, tá lá, foi, né, buscar, né, a sua sobrevivência lá. Nosso amigo Francisco Leite está indagando aqui. Boa noite, senhores. Uma suposição: como seriam as gestões municipais se houvesse mais gestão do que essa política voltada ao engrandecimento de determinados grupos? É a pergunta do Francisco Leite. Vou deixar para o Raul responder. A Ivone Rodrigues é outra que sempre está aqui nos acompanhando. Boa noite a você, Ivone. Vamos responder aí, Raul, essa indagação aqui do Francisco Leite. Como é que você entender que uma suposição seria: como seria as gestões municipais se houvesse mais gestão, é uma coisa que você entende de gestão, gerenciamento e administração, do que essa política que você acabou de falar, né? Voltada ao engrandecimento de determinados grupos. Amigo, agora você me deu um pote de doce de leite com um pote de goiabada com um pedaço de queijo, né? É bom demais. Agora você me deu aqui é desse jeito aí, olha o meu sorriso. O Francisco, enfim, primeiramente aí agradecer essa interação, é isso que faz, eu acho que ficar a coisa mais gostosa. Eu vejo, né, que essas pessoas que ficam surgindo aí para ingressar no meio político, fica sempre oferecendo aquela coisa, a minha proposta, o meu plano de governo aí vão aquela coisa extraordinária. E assim, tá mais fácil, Hélio, tá dentro de casa as respostas disso, sabe? Um dia desse, eu vou confessar a todo mundo, eu fiquei até assim meio que temeroso, porque eu fui tão real como eu sempre sou, mas eu acho que, sabendo que isso é uma clareza tão forte, eu preferi até, assim, não ir dar essa sequência e nem levar esse estilo de pensar, pelo menos agora, porque eu sei que vai ferir muita gente, porque a verdade dói. Mas, assim, todo mundo talvez já simulou um dia na vida
pensar da seguinte maneira: se eu fosse presidente do país, né? Aí todo mundo já pensou, pai, se eu fosse presidente, eu mandava, eu fazia isso. Se eu fosse presidente, eu liberava isso. Se eu fosse presidente. E aí a gente vai para o âmbito aqui menor, que é o nosso âmbito regional, para prefeito. Se eu fosse prefeito de Maranguape, né? Então, seria muito legal que todo mundo fizesse esse exercício. E eu estava dizendo que não estava falando e vou repetir aqui algumas coisas. Eu acho, o Francisco, que isso aqui seria a Disneylândia, se a coisa funcionasse na mão de gestores que realmente tivessem um compromisso, que amasse a cidade, né? Fica difícil dizer isso, até porque não tem nada onde a gente assine. Eu acho que é uma falha do sistema político, porque você tinha que prestar 19 horas de uma forma assim, e 32 minutos. Vou deixar penhorado o que tu tem de mais importante, porque se tu errar, vai perder aquilo ali. Tá entendendo? Porque aí eu queria ver se o nego entrasse e fosse ali... Dentro dessa sua ótica, Raul, eu entendo assim. Quem fosse para a administração pública, se ficasse devendo alguma coisa, tinha que levar no bolso para pagar. Pronto. Tá entendendo? Porque é muito fácil você entrar, não cumprir com as suas obrigações, gastar além do que suporta a administração Sai pública. e deixa pra vai lá, embora, né? deixa aí para os outros pagar. Vai embora e aí já tá dentro dos entendimentos, dentro das negociações de assessoria já para cuidar dos processos depois da eleição. Isso já é pago durante esses 4 anos. É o que eles fazem, né? E a gente vê justamente essa inércia dessas pessoas que vão para dentro da administração pública e não cobram responsabilidade daqueles que saem devendo. É para levar no bolso. Até porque eles vão fazer também, né? Aí eles se fosse dele, jogando... se fosse dele, ele tem como fugir da responsabilidade. Porque é muito bom eu ir embora e deixar a conta para os outros pagar. Quem tem que levar é você, a mesma coisa. Você faz, você que é empresário. Você assume essa responsabilidade de botar o negócio, como é o empreendimento ali do Balaio, né? Teve a coragem de empreender, coisa que a gente não vê aqui sendo muito constante no Maranguape, é o empreendedorismo. Existe uma acomodação sem precedentes. As pessoas não empreendem. E eu lhe parabenizo por Obrigado. você ter tido essas A iniciativas, né? de estar buscando gerar, de certa forma, renda e qualidade de vida para as pessoas, porque você também está empregando muita gente. Então, eu entendo que, meu amigo, vai para a gestão pública, vai. Se sair devendo 1 centavo, quem vai pagar é você. Tenho certeza que muita gente ia... O sistema ele tem umas falhas propositais, talvez, né? Porque sabe que é o que me deixa mais revoltado. Parece que a coisa foi feita para dar errado. Mas aí, até dando essa sequência, assim, eu tava... Assim, Francisco, imagina se a gente tivesse... Eu me indigno bastante. Assim, tem que ser uma coisa muito bem pesada, porque em 1929, quando aconteceu a quebra da Bolsa de Nova York, né? O governo americano tinha um caixa bastante volumoso. Então, o que foi que ele fez? Né? Uma das saídas que ele fez, ele empregou absurdamente naquele momento. Por quê? Porque ele não criou... E olha como é que é inteligente. Ele não criou uma política assistencialista. E isso é uma política, na verdade, assistencialista, mas com resultado. Ele pegou o seguinte... Sempre busca o sempre resultado. Cronometrando. Não é tá aqui e ali só gastar, né? Então, assim, se a gente tivesse hoje... Hoje eu sou uma pessoa extremamente contra esse sistema que a gente vive na vida pública, a gente enxerga, que são as pessoas aí empregando à torta e à direita, para ficar mais fácil aí das pessoas entenderem. E não existe uma cobrança, não existe uma produção voltada para aquilo ali. Porque eu, na iniciativa privada, se eu contratar alguém para trabalhar comigo, eu vou querer... E você dá contrato porque você precisa, não é para dar um emprego, não é diferente da gestão pública. Eu digo muito isso, talvez alguns funcionários meus já devem estar nos assistindo, e eu dizia muito a ele que, assim, tu quer ganhar mais, tu vai ter que dar o retorno para ganhar mais. Eu criei a empresa. Você entendeu o que é que eu quero dessa empresa, então entenda o que é que eu quero dela. Eu estou abrindo ela, então eu trago você para dentro da empresa e você vai ficar sendo como se fosse um sócio meu e ainda ofereço participação. Se ele quiser ter X% daquele negócio, ele, mas eu não tenho dinheiro para entrar nesse teu negócio. Não tem problema não. As bonificações que você vier adquirindo ao longo da vida, ao longo do tempo que você estiver dentro da empresa, eu vou transformando em ação. Para que agora você vai ter o seu salário e também vai ter, no final,
os rendimentos daqueles 5, 6, 7, 10% que você veio adquirindo ao longo da vida. Porque eu acho a coisa mais justa é quando você traz a pessoa para dentro do negócio e ele passa a ser dono do negócio, seja ele com 1, 2, 3%. Porque o cuidado é diferente, entendeu, Wellington? Aí, na iniciativa, Com certeza. na iniciativa pública, as pessoas empregam e não tem uma auditoria para saber se a pessoa está trabalhando, Está produzindo. O que é que ele está produzindo? batendo cabeça dentro da prefeitura. Se você vê as pessoas, e isso acaba gerando uma coisa que é muito engraçado, porque assim, no primeiro momento, você acaba resolvendo aquele problema e ele aceitando, mas você vai acabar criando uma pessoa extremamente pobre intelectualmente, porque ela vai estar exercendo uma função que não é a aptidão dela, mas ela criou toda uma família voltada para aquele rendimento, e aí ela não tem condições de sair porque o mercado passou o tempo, ela não se reciclou e o mercado não absorve ela. Ele capacitou, só aprendeu a puxar saco. E o mercado não absorve ela. Por isso que ela poder puxar saco do dono da empresa que... Por isso que essas pessoas que estão hoje dentro do poder público, elas ficam desesperadas para que... Você vê, é notório nas redes sociais a defesa que vem em cada gestão, porque eles sabem que se eles perderem aqueles empregos... são esses que têm o emprego dado pela questão do favorecimento político, e não o concursado. Você não vê. O concursado você não vê. Geralmente é aquele que puxa o saco, exatamente. Que recebeu aí um emprego de graça e ele quer continuar aí, porque não sabe fazer outra coisa, só sabe puxar o saco. Exatamente isso, exatamente. Você nota, você vai olhar o perfil de quem está ali batendo, você consegue até ver, porque assim, eu consigo enxergar as pessoas, não é só por uma questão estética, mas você consegue ver uma áurea numa foto, eu pelo menos já tenho essa, até por conta a gente vive para aprender, né, Wellington? Você talvez me chamou aqui para estar do seu lado aqui e eu aceitei, e a gente não tem tanto um envolvimento de convívio social, mas a gente consegue entender quem são as pessoas através até de um gesto, de um olhar, e assim, eu vejo que essas pessoas que estão ali são pessoas, assim, me desculpe, tá, mas eu tenho que... São parasitas. Não tem que pedir desculpa não, Raul. Nós não temos que pedir desculpa quando a gente puxa a orelha para que as pessoas se despertem para a realidade do mundo. Porque nós estamos aqui, você está fazendo isso, e eu aqui também todos os dias. O objetivo é fazer vocês crescerem, vocês se despertarem. É tanto que a Rádio Interativa Metro, o slogan da Interativa Metro é a rádio que desperta você. Você tem que despertar para o mundo, você tem que despertar para um bocado de coisa. E a gente aqui, eu não gosto de pedir desculpa. Ok, é verdade. Quando a gente fala a verdade. Porque nós não estamos querendo o mal de ninguém. Nós estamos aqui abrir a mente das pessoas para que eles possam tomar consciência, tanto quanto a sua cidadania, e também cobrar a responsabilidade de quem tem responsabilidade com as nossas vidas, que são os que dizem nos representar, quando na verdade estão representando os interesses pessoais dele e de um determinado grupo ou segmento. É isso que acontece dentro da política. Pois é, e assim, aí eu até aqui vou deixar aqui bem claro aqui para vocês que realmente essa caminhada dentro disso, tentando mostrar isso, vieram surgindo várias oportunidades, porque queira ou não queira, por mais que exista uma parcela da população gigantesca ainda que pense na forma tradicional, sem querer evoluir, mas existe também uma parcela da população que está também sentindo essa dor. Né? Existe uma parcela da população que está também clamando por uma mudança, pela verdade. E talvez essa minha movimentação fez com que essas pessoas me seguissem, né? Seguissem não só pelo quesito de seguir em redes sociais, mas que compactuasse com o nível de pensamento do que eu tô apresentando. Isso deixa a gente bastante confortável, não pelo fato de dizer assim, eu tenho tantas curtidas na meu negócio, ou então 4.000 visualizações disso, mas é saber que existe uma esperança que a humanidade vai mudar. Certo? A humanidade está sendo... E eu sempre falo, quando eu me encontro com as pessoas no meio da rua, e elas vêm me parabenizar, eu disse, cabe a você a fazer o trabalho de multiplicar isso daí. Porque eu sozinho posso até conseguir, mas se eu tiver alguém que fazendo essa teia, né, de fazer um aqui, eu passo um aqui adiante, aí passa para 2, aí os 2 passam para 2, isso vira uma progressão geométrica, e rapidamente, tem até uma coisa que é engraçado, que ele fala que a rede social você consegue com 5 pessoas chegar a qualquer pessoa do mundo. Você já viu falar sobre isso? Não, é assim. Já. Se você, eu posso chegar no Papa se eu tivesse com 5 amigos.
é um amigo que conhece, tá entendendo? Então, assim... É uma hoje- cadeia. Uma cadeia, uma Então, teia, né? Eu tenho 5 amigos, que tem mais 5 amigos, que tem mais Já- 10 amigos. Já faz que 25, 50, tem, já que muito... já vai se você vai ser pouco mais. Então, você assim, tá, cada né? um tem que assumir a responsabilidade, assumir o compromisso de entender que não pode estar esperando aqui por cada um, porque o pessoal às vezes fala pra mim, cara, eu não posso falar porque tu sabe, né? Engasgado, sabe? Dá uma dor, Wellington, que eu vejo a pessoa chegar pra mim e dizer assim, ai, Raul, me dá um abraço na rua. Eu recebo as pessoas pedindo pra falar em determinados assuntos. Inclusive, hoje eu disse a ele, que ainda bem que falei isso agora, porque teve uma pessoa que disse que o sonho dele, eu vou até falar quem foi, o Léo. O Léo Manuel, lá da Serra do Lagedo. Ele disse que o sonho dele era escrever um livro. E eu também falei, pô, eu também tenho essa vontade. Um dia eu acho que eu vou escrever um livro. Só que a pessoa não tem recurso, porque, enfim, não tem recurso. Mas não tem, é muito... eu fico indignado de não ter um órgão na prefeitura, de não ter uma veia na prefeitura. Não que isso seja uma coisa, um balcão de negócio que vai ter toda hora gente... Mas existem determinadas personalidades dentro da nossa cidade que merecem ser escutadas de uma forma diferente. Então, assim, se não tiver alguém olhando para essa pessoa para fazer isso acontecer, realmente, como um cafuringa desse da vida, acabamos de perder um craque de bola que existiu dentro da nossa cidade e morreu talvez de uma cirrose, eu não sei precisamente se não foi, mas foi consequências de um abandono. Sempre estava ali na praça com o cabelo do Fortaleza. Exatamente, né? Então assim... Amigo, então, bola... Isso, Posso dizer que a gente foi assim, um pouco contemporâneo, porque a gente surgiu também no futebol. E isso me deixa bastante triste, porque assim, em todos os segmentos, né, Wellington, em todos os segmentos, seja ele da culinária, seja ele da tecnologia, né, tem gente com a desenvoltura de mexer em software, em hardware, seja ele do esporte, da música, se você não tiver uma assistência voltada para aquela pessoa, realmente ele se perde, porque o mundo das drogas está mais fácil, o mundo da prostituição está mais fácil, né? Principalmente nessa interatividade que a gente está vivendo. Então, ele sempre vai pender, se ele não tiver um embasamento de família, ou então alguém que a política tem que fazer isso, ele vai olhar assim e dizer assim, pô, se o político está me roubando, eu estou vendo que o cara está com enriquecimento ilícito, meus pais já não tem mais aquele lance da família, de respeito, disso, aquilo, outro, por que ele vai... Quem é que vai dizer a ele que aquilo que ele vai fazer está errado? Então nós estamos vivendo uma geração muito solta de maus exemplos, e de maus exemplos, entendeu? Porque isso cabe, surge aquela brecha dos oportunistas nessa história. Está existindo várias lacunas para serem preenchidas e eu me desespero porque eu não sei como é que... Eu confesso a você, eu vou completar aqui, eu vou ser bem aberto, eu vou completar 40 anos, eu não ainda... Respeito todo mundo que tenha filhos, mas eu não ainda senti segurança de botar um filho no mundo, vendo principalmente a cidade que eu estou morando, que eu estou vivendo, entendeu? Então, assim, isso me incomoda, isso me preocupa muito. Mas, enfim, voltando àquilo que a gente estava falando, eu estou vendo várias pessoas realmente querendo a mudança. E assim, gente, eu não estou aqui falando demais. Eu parei de. Não parei, não, que eu nunca citei, talvez. Mas eu não estou falando de A, de B e de C de nomes. Nós estamos vivendo realmente um sistema político que está provado que vai estar fracassado. Porque precisa ser alimentado. Tudo na vida, né, Wellington? Se você estiver trabalhando numa empresa e você estiver ali furtando o seu patrão, aquela conta não fecha. Eu lembro, aí eu sou prova viva disso. É um parente de parente de parente, eu não quero citar o nome, até porque está passando hoje até um problema psicológico, né, depressão por conta disso, mas era a pessoa que... mais rica, pessoa que aparecia em capas de revistas a nível nacional, pelo que ele fazia na área agropecuária aqui em Maranguape. E eu tive o privilégio de conviver nesse eixo, porque meu pai era, enfim, eu não posso falar muito não, porque senão chega. A gente já sabe mais ou menos quem é. Então, ele tinha, na verdade, um grupo de empresas que era conhecido, que todo mundo se beneficiava da falha que ele tinha de fiscalização, da falha que ele tinha... Roubaram ele até ele chegar, até não ter mais nada para roubar. E aí? É aquela história do rato. Como é que é? Aquela história do rato, né, que tinha a mercearia e aí deixava o gato tomando de conta e chegou o rato da cidade e começou a estimular os bichos a roubar as coisas lá do comércio. Aí chegou um dia que o cara quebrou, chegava, ia comprar as coisas e quando ele chegou não tinha mais nada. Também ficaram sem ter mais o que roubar. Então, acontece muito isso. Isso tem, né, Raul? E servir de conscientização das pessoas. Você não...
Eu sei quem é a pessoa, né? Aham, ótimo. Os caras podendo fazer a empresa crescer, não. Foram roubando ele, deixou as coisas correrem sem estar acompanhando, fiscalizando. Aham. E ninguém foi para canto nenhum. Pode até ser que algum deles tenham conseguido, Ok. né, manter alguma coisa, mas na verdade essa pessoa. Não, o empresário, né, e o Porque povo... era do estado do Ceará. O empresário e o povo, tô vendo que ele perde muito mais tempo fiscalizando do que mesmo produzindo, né? Eu passei também por várias coisas desse tipo, entendeu? Porque quando eu estava dentro da empresa, tentando aqui fazer o melhor negócio, fazer a melhor compra para poder fazer a melhor venda, fazer a união de 2 fornecedores, enfim, criando tudo aquilo que eu sempre gostei de fazer, então você estava focado naquilo. Às vezes você para de olhar ali, de fazer a contagem de estoque, de pedir o funcionário para abrir o bolso, abrir as calças para ver o que estava roubando. Isso é uma perca de tempo para a gente e tá acontecendo da seguinte maneira no poder público. A população, por algum motivo de talvez cansada, parou de fiscalizar, parou de auditar o poder público e o poder público foi fundo demais. Então a gente já vem passando várias gerações de políticos dentro da nossa cidade que não souberam parar. Certo? É justamente talvez isso, você que trabalha com isso, eu acho que o pior ladrão, o pior erro daquele cara que rouba, e o roubo é a pior sei lá, pior anomalia, porque ele faz com que a pessoa não sabe parar. Porque o cara vai fazer o seguinte, é o que está acontecendo, o cara vai lá e tira um pouquinho, aí volta para casa e diz, pô, ninguém notou. Aí ele volta e tira um pouquinho, aí volta, aí, pô, tem uma hora que desmorona. Então, o meu desespero aqui para falar para vocês, eu tô vendo o castelo desmoronar, certo? Ou ele não tem mais o que roubar, ou ele é descoberto. Né? Então assim, a cidade nossa não tem mais, a cidade nossa não tá mais tendo a capacidade de alimentar esse sistema, porque ele não tá deixando ser alimentado. E eu falo sempre isso, vocês não estão diante aqui, gente, da Maria Teresa de Calcutá, do Frei Damião. Eu não sou essa pessoa que vocês, talvez por algum tal... Eu só estou querendo ser inteligente, mostrar para vocês que se a gente trabalhar com uma economia, com um estilo de governo inteligente, pelo contrário, vai sobrar mais. Vai sobrar mais para todo mundo. Agora, se nós não nos conscientizarmos dessa situação, vão tirar e nós vamos sempre ter que pagar a conta. Vai. Nós estamos virando... Uns vão tirar e os outros vão vir para ter que pagar a conta. Que é sempre como acontece, né? Uma minoria é beneficiada. Isso. E o povo, quando não tem, aí bota para quem pagar. Olha como é louco. Olha, é uma coisa bem fácil. É uma coisa muito fácil de entender. A pessoa entra, né? Eu vou falar aqui da parte política agora. A pessoa entra no setor, na iniciativa pública, né? E aí cria toda essa desigualdade social que é o maior mal que está afetando aqui nossa cidade de Maranguape, a concentração de renda na mão de poucos. E aí o quê? Deixa desabastecido uma parcela da população e essa parcela se revolta, não tem nada a perder, oferece perigo para ele e tem que andar de carro blindado e de segurança. Então não era mais fácil se ele soubesse fazer a divisão desse bolo e deixar todo mundo bem, para ele não estar andando com uma droga de um carro que tem 400 kg de blindagem ali e 3 machos fuçando o focinho dele todinho, porque ele não se sente seguro, porque o que ele vem praticando não é digno e ele precisa andar com tudo isso. E pior ainda existe uma população que vê isso como status, de abrir a boca e dizer que eu tenho segurança, ou eu tenho um carro blindado. Pelo contrário, talvez eu estaria me envergonhando. Eu tive já a oportunidade. Você não poder, né? Eu quero, a minha vaidade, eu acho que o maior que eu queria passar para todo mundo aqui, Maranguape ainda hoje é uma cidade, eu digo porque conheço, realmente eu tenho um grande hobby na minha vida, que é fazer turismo, que é viajar. E para quem não, eu não tô aqui falando com vaidade não, gente, mas é só uma questão de prioridade. Não é porque eu seja uma pessoa que tem uma condição para fazer isso à torta e à direita, não. Mas eu não tenho um relógio, minha camisa, isso aqui eu devo ter uns 20 anos que eu tenho. Então eu tenho outros valores, eu tenho outras prioridades. E turismo é uma coisa que eu sempre gostei. E às vezes eu busco fazer um turismo, Wellington, é só mesmo para vivenciar uma tranquilidade. E eu acho que a gente aqui na nossa cidade ainda está tendo esse pequeno que resta. Pelo menos aqui no eixo do centro, eu sei que você, pela sua profissão, sabe como é que está aqui aos arredores, mas ainda tem
um vestígio de uma tranquilidade, que eu tô vendo a hora isso se acabar por uma falta de desigualdade, porque o cara tá ali ainda na periferia. O cara que tá fora, tá passando fome, tem Mas que ele comer, chega e já. ele vai para onde? Vai buscar onde? Onde se concentra, Onde se concentra. aquelas pessoas que estão ali, eles vão vir para tirar. Então, assim, não vamos esperar isso acontecer. Pelo contrário, vamos fazer o movimento reverso. É de pegar as riquezas que estão concentradas, vamos lá, no Fazer centro. daqui de dentro pra fora. Exatamente. É esse cara que eu queria realmente... Estava precisando de sentar e de conversar, e talvez a gente vai ter que... ou então pessoalmente, para a gente discutir. Que é isso mesmo. É fácil de entender. E assim, aí assim, tá existindo uma inversão de valores, as pessoas almejando isso. E não existe essa percepção, né, Raul? O triste é isso, né? Essa percepção de que quando você concentra para cá, você vai acabar sendo, de certa forma, incomodado pelo externo, aquilo que você não tem conhecimento, aquilo que você abandonou. Uhum. Aí você é surpreendido. Você que trabalha dentro do negócio, você sabe que todos os dias você tem que analisar o ambiente externo, né? Não é o ambiente externo, não é fora da casa, o ambiente no contexto de negócio, de tudo. O que é que vai surgir, o que é que vai prejudicar, né, uma onda de alguma coisa, o ambiente externo. E muita gente não percebe o que está externo, percebe o que está aqui ao seu redor, e isso acaba deixando as pessoas míopes em enxergar que aquilo lá na frente pode trazer ou uma coisa boa, dependendo de como você vai tratar, ou você vai se deparar com uma coisa ruim, porque você não estava preparado para o que estava longe da sua visão, né? Os animais, né? Eu gosto muito, eu sempre gostei muito dessa conexão com a natureza. Eu sou um cara que eu tenho uma analogia que eu criei, não, né? Mas eu pensei, eu montei, alguém já criou isso, e várias pessoas. Eu falo muito vou fugir um pouco do assunto, mas do urso. Eu quero só mostrar que a natureza diz muito isso. Depois eu vou tentar linkar aqui, se eu não esquecer. Mas o urso polar, o urso polar, ele faz a hibernação, né? Que é ele prevê que vai vir um período de gelo bastante forte, que vai congelar os rios, que dá os alimentos para ele, e ele se abastece de peixe, porque sabe que vai passar 3, 4 meses sem se alimentar. Aí a formiga também faz isso, né? Né? Eu queria saber, o urso... A formiga também faz isso, ela se prepara, né? Ela faz aquele caminho, todas as formigas vão, porque sabe que vai ter um período, ela armazena tudo aquilo. As folhas, né? Já que no caso dessa relação que você está fazendo, o urso também faz a mesma coisa. Ele se prepara para um momento difícil. Aí baixa o coração ali para consumir menos oxigênio, né? É a própria natureza, a caatinga, né? Ela perde as folhas. Perde as folhas para poder. E aí eu estava mostrando exatamente isso. Então, assim, na época do tsunami que aconteceu ali na Indonésia, né? 2000 e, sei lá, não sei, 7, 8, os elefantes que estavam lá em cima, eles começaram eu não sei, rugir, como é que o que o elefante faz. Mas, porque ele previu isso daí, por conta de uma sensibilidade que ele tem, porque ele tinha uma conexão muito forte com a natureza. Então, assim, eu não quero estar aqui desejando mal da cidade onde eu amo, onde eu estou aqui lutando por ela. Mas eu estou prevendo, eu não sei se eu espero que esteja errado ou certo, não, mas é um sentimento que está dentro de mim. É uma análise que você faz. Pronto, exatamente. É uma análise, obrigado, porque a gente não estava sem palavra, mas é uma análise que eu faço que, se a gente não acordar para fazer uma mudança de pensamento, primeiramente da população, de começar a enxergar um político com alguns valores, enxergar um político pelo currículo, enxergar o político pelo berço familiar, enxergar o político pelos feitos que ele fez na vida, isso, aquilo, outro, e parar e não dar mais sequência para enxergar um político que está aí há tempos e mais tempos também, dando dentadura para a população. Eu parto do princípio, dando dentadura, dando consultas médicas, tirando o fulaninho da cadeia. Se a gente não parar de imaginar que é melhor ter um político que deixa a cidade crescer para desenvolver, para que aí sim você tenha a oportunidade de ir para o médico que você quiser, botar o dente que você quiser, porque o dente que o político te dá hoje, ele abre a boca e bota o bicho fica todo torto na boca ali, fica com a boca, né? Antigamente a gente via o pessoal na rua que parecia que tinha mais dente do que mais não, porque era uma dentadura que ia testando ali. Então tu acaba que se submetendo óculos, né? O cara testa isso aí pra ver se dá certo. Eu quero botar na boca, não dá certo não. Pronto, vai ficar mais ou menos e vai-se embora. Então assim, será se é melhor tu estar com isso daí ou viver numa cidade que tu tem um gestor que preparou a cidade para o desenvolvimento, consequentemente tu vai gozar desse desenvolvimento porque ele vai chegar até você,
porque ele respinga quando você está dentro de uma cidade, que a cidade está desenvolvendo de uma forma orgânica, de uma forma bem distribuída, ele vai pingar, porque só vai baixar tu abrir a tua garagem de fazer pastel, que tu vai parar de vender de pastel de R$1, vai vender pastel agora de 10, porque a cidade está rica. E, consequentemente, o cara do pastel vai estar rico também. Então, quando você vê a coisa de uma forma macro, você acaba se livrando a população de uma prisão e deixando ela com livre-arbítrio para escolher qualquer advogado, e não só aquele advogado que está ali dizendo que o que eu estou vendo. Ainda tem hoje pessoas até novas aí dentro fazendo esse pleito aí da cadeira do legislativo, e eu sei que ele estava fazendo aquilo ali baseado num banco de dados que ele soltou gente da cadeia, ou ele fez isso, aquilo, outro. Porque, assim, eu acho isso uma covardia, tá entendendo, Wellington? Eu acho isso uma tremenda... eu já ouvi falar que aqui pode falar um pouquinho mais, eu acho que é uma sacanagem. Não, pode eu acho isso uma sacanagem, você fazer com uma população que não tem que não teve na vida uma condição de ser esclarecida e acha que isso é legal, entendeu? Acha que isso é legal. A gente não pode estar dando notoriedade à política hoje, é quem comanda uma cidade. E não pode ser, até porque é o menor grupo de pessoas. Quem tem que comandar a cidade é o povo, é a grande maioria. Nós estamos numa cidade aí que... Democracia é justamente isso, né? Tá inverso. Tá inverso. Tá inverso. Nós temos uma cidade aí de 130 mil pessoas, gente. Maranguape está beirando esse número de 130 mil habitantes e é governado por um número aí que eu vou lá dar menos de 10 mil. Eu não sei, porque está empregando... 130 mil está produzindo e ele vai sobreviver como? Porque 130 mil pessoas, eles precisam sobreviver. Quem vai alimentar essas pessoas? O que é que eles têm de capacidade, o que é que eles têm de conhecimento, o que é que eles podem produzir? Isso tem que ser levado em consideração também. Com certeza, com certeza. Tem que fazer todo um planejamento de escoamento para deixar esse povo, o que a gente estava aqui... Alguém sabe fazer alguma coisa, né, Raul? Com certeza. O que falta é oportunidade. Com certeza. O cara sabe fazer um bordado, tem gente que sabe fazer... cara, vamos criar... eu parto do princípio que a iniciativa pública ela tem que ser um agente fomentador da economia para que o poder privado seja o verdadeiro gerador das riquezas através do trabalho. Então a iniciativa pública não é para estar empregando. Eu estava falando aqui mais cedo com você, eu fico extremamente revoltado. O emprego da prefeitura era para ser o menor emprego possível, porque é notório que uma pessoa que uma vez que trabalha na prefeitura, que está empregado na prefeitura, ele vai se amarrar porque é natural. É natural que quem está na prefeitura e que emprega um parente vai ficar com uma gestão falha, porque dificilmente, Wellington, você bota... Isso até a iniciativa privada, muitas das vezes, ela condena. Você não pode trabalhar junto com uma irmã, com um irmão. Se for, tem que ter um intermediador no meio da história. Imagina tu tá trabalhando com teu pai, certo? O cara tá ali na prefeitura e empregou o pai dele para ser um secretário. Se esse teu pai faz um deslize ali, um desvio, tu vai denunciar teu pai, Wellington? É difícil, cara. Então, assim, hoje a prefeitura na nossa cidade, ela está sendo alastrada de membros de uma, duas famílias ali. Então, como é que isso? Eu não tenho uma bola de cristal para estar aqui, não sou nenhum mago para estar vendo isso, não. É um princípio de lógica. Não tem lógica você ter hoje o prefeito, que tem o chefe de gabinete, que tem o secretário A, o secretário B, tudo entrelaçado dentro de uma família. E dentro de um sistema, né, que está voltado para o... Que funciona para aquilo que eles buscam, né? E a gente sabe que infelizmente não é o crescimento. Exatamente, o crescimento. Quase que foi uma rima aqui. Só aqui, Raul, olha, eu estava fazendo aqui um levantamento, o orçamento do município, né, que é a previsão orçamentária do município de Maranguape, ele gira em torno, eu vou botar uma média. Deu esse ano a previsão orçamentária foi 228 milhões. Vamos botar uma média de... Nossa senhora. 2 milhões por ano. Mas eu acho que chega num bi. Chega num bi. Nessa faixa. Por ano, 200 mil, 200, vamos botar 200 milhões, vamos dar 800 milhões. Aí você tira, nesses 4 anos, você tira aí 20 a 30% que vai para a corrupção e que não produz nada. Quanto é que dá 20% 240 milhões. 240 milhões
pessoal que sai pro bolso de 3, 4, 5, 6 pessoas. Ou de grupos. É por isso que está sendo comprado Isso aí, né? Isso é uma realidade. Não pense que isso não acontece, não. 5 milhões, eu fiz aqui uma conta aqui. Se 240 milhões dividido por 48 meses, que são o período de 4 anos vezes 12, né? Que é o período, enfim, dá 5 milhões por mês. Então, todo mês é posto 5 milhões de reais, que era gente que não vai trazer esse retorno. E aí, o pior de tudo, Wellington, o que está acontecendo? Está acontecendo um movimento reverso que a gente achava que tinha se livrado no século XI e no século XII, que é um movimento feudal. Eles estão recomprando as terras, recomprando os imóveis, para que já todo mundo vá ficar refém deles. Então, nós vamos virar servos. Porque e olha como é interessante isso que eu tive analisando, porque assim, a base o sistema feudal, a geometria do sistema feudal, como em vários outros, como no capitalismo também é uma pirâmide, né? E tem a base da pirâmide, aí vem aquelas etapas. E no sistema feudal ele era dividido em 3 etapas. O topo da pirâmide, o meio da pirâmide e a base. No topo da pirâmide ficava a nobreza, né? Que depois virou a ser burguesia, mas era a nobreza. No meio da pirâmide ficava o clero, que era a igreja, que naquela época era só a igreja católica, enfim, um ortodoxo, um aquilo outro. Mas a igreja, vamos mais voltada para a questão do cristianismo, influenciado pelos romanos, né? Exatamente. Então ficava ali no meio. E na base da pirâmide ficavam os servos. E aí o que acontecia? Essa interlocução entre a nobreza e o servo, quem fazia era a igreja. Através de tudo e olha como é interessante, como bate com o que a gente está vivendo hoje. Todos os grupos políticos se associam a alguma igreja porque sabe que tem os seguidores da igreja. Do mesmo jeito que eu falo como é o time de futebol. Por que é que o nosso ex-presidente pegou o Corinthians e abraçou o Corinthians e disse que era Corinthians até morrer? O Wellington, o Corinthians tem uma torcida, eu não sei, que eu não sou corintiano, mas que deve beirar 60 milhões de pessoas. Então, se eu apadrinho um time corintiano dando um estádio que custou 1 bilhão e tantos milhões de reais, consequentemente, pelo menos 90% daqueles 60 milhões de torcedores, ele vai votar em quem fez todo aquele benefício. O time foi lá para cima, comprou jogadores, isso, aquilo, outro. O outro presidente, que é o atual que a gente está vivendo, também viu isso. E tem a bandeira do Palmeiras, que parece até que para brincar mesmo pela rivalidade, porque também agora todo palmeirense vai dizer, eu também tenho. Então, e a igreja é do mesmo jeito. Por que você vê pessoas aí com tanto amor, seja a igreja evangélica, a igreja... E o pastor já percebeu isso. E hoje teve a prisão de um pastor. Pois né? Everardo. Isso é só uma moeda de troca. O presidente nacional do PSC envolvido em corrupção junto com o Wilson, que é o ex-juiz, né? E parece que é a sina do Rio de Janeiro, né? Essa questão de quase todos os 5 últimos nossa senhora, que é aquilo, né? Governador foram para cadeia, né? Envolvido em corrupção. Então, assim, a nobreza, desde aquela época, ela foi... Aliás, a igreja, né? Ela foi percebida que tinha esse poder. Então... O que aconteceu? 20 horas e 5 minutos. O servo, quando se ligou disso daí, que era na verdade, os escravos, né? Aquelas pessoas que estavam produzindo e ficavam com, parece que 20% da produção, o restante ficava tudo para cima da pirâmide. Ele começou a sair fora do sistema, fugir mesmo das muralhas dos feudos, né? Então ele começou a fugir. E como ele estava ali na floresta, num outro reduto que ele criou, ele começou a interagir com outras pessoas que também estavam fugindo. E aí como é que eles entenderam o que é que eles tinham que fazer para sobreviver? Cara, tu planta arroz, eu planto milho. E aí a gente troca. E aí nasceu o sistema de escambo, né? Que é a troca de mercadoria. Foi quando começou-se a criar o sistema capitalista. Então o sistema capitalista, ele nasceu de uma alternativa de um sistema que já estava mostrando que estava falho. Era o sistema feudal, que era o sistema que predominava. É o que a gente, dentro da questão ideológica, percebe que é o que a esquerda quer fazer. Isso, exatamente. Ela quer dominar e aí você ser o servo. O governo, você trabalha para ela. Então você... Né? Bem claro, vamos passar para falar aqui, vai ficar todo mundo claro. É o que está acontecendo hoje. A nossa política hoje deixou o comércio e a indústria morrer
justamente porque sabe que essa é a concorrência que vai gerar para eles. Porque assim o cara não tem como pular para fora, porque tá lá fora não tá absorvendo o emprego. E aí o cara se submete a ficar junto dele. Então, é duro dizer isso, gente, mas eu posso afirmar a vocês que essa falta de desenvolvimento econômico dentro da nossa cidade é uma coisa pensada. Não é uma coisa, porque eu digo isso hoje pela manhã, às 10 horas da manhã, eu estava olhando um outro negócio na Caucaia. Ué, tu tá fervendo a Caucaia, que tu tem que andar na calçada pedindo licença. E ela tá dentro do mesmo país que a gente tá. Ela tá dentro da mesma região que a gente tá, porque ela faz parte da região metropolitana. Então não é a desculpa da distância. A Caucaia tá posicionada quase que geograficamente muito similar a Maranguape. É uma questão de ter uma política, e eu não sei nem como é a de lá, não. Eu não tô falando aqui defendendo a política da Caucaia, não. Mas você nota que existe um interesse de crescimento, numa aproximação do poder público com o privado. O poder público com o privado se conversa. A pessoa chega lá e pergunta o que é que está acontecendo, o que é que eu posso melhorar. Eu digo isso, aí eu tava, até acho que me perdi na história. Eu peguei o Mercado Balaio, aí talvez a gente vai já extrapolar o tempo aí, mas eu queria deixar essa declaração e mostrar para vocês o porquê, né, que eu estou aqui dando a cara a tapa, porque eu também estou escutando bastante, mas é uma missão que eu consegui encabeçar para tentar ajudar os demais. Foi quando isso eclodiu, quando eu peguei o Mercado Balaio, que era o antigo Casarão do Sombra, para quem não conhece, onde funcionava a Caixa Econômica Federal. Que foi a antiga Cobal. Que é a antiga Cobal, né? Um prédio imponente, um prédio onde aconteceu as primeiras reuniões para a abolição da escravatura no país, né? Foi no país, começou aqui, muita gente disse que foi a redenção, mas o nosso amigo Odailson Silva, escritor, ele tem em um dos seus livros esse relato de que começou aqui. Começou lá. Né? Mas a fama ficou lá para a redenção. Falta de uma política forte que segurasse isso, como a gente está perdendo as coisas, perdendo a Serra da Rajada, como a gente está perdendo aquele loteamento ali na entrada da descida. Já perdeu, né? Perdeu, né? Já perdeu. Então, assim, porque falta, é natural, se não tiver alguém brigando para segurar aquilo ali, aí se perde. E aí eu peguei um prédio que eu me deparei com uma notícia boa, que era a isenção de IPTU, por conta de uma contrapartida do tombamento do prédio. Como a prefeitura não tinha condição de dar um benefício para o prédio para ajudar na reforma, isso, aquilo, outro, que é isso que tem que ser feito no poder público. Ela dá uma contrapartida, cara, tu não paga o IPTU, certo? Então, eu te dou isenção aqui por um período aqui de 5, 10 anos, 10 anos. Tu tem a sua obrigação de gerar, de alguma forma. Aí eu peguei o prédio, me deparei com isso, que bacana, né? A gente nunca acha uma coisa dessa forma. E fiz a construção, né, baseado na lei 17.000, podia até pegar aqui, mas enfim, não vem ao caso. Alguém que quiser saber mais profundo pode me procurar. E aí, quando eu fui inaugurar o prédio, eu me deparo com uma cobrança de IPTU. Foi quando eu cheguei na prefeitura, tranquilo, gente, eu acho que vocês se confundiram, porque eu estou dentro da classificação do prédio que diz que eu sou isento. Não, é porque a gente criou uma lei agora e você não é mais isento. Mas, gente, peraí, beleza, ok, lei, vamos, porque fala assim, é lei, mas vamos entender que o prefeito tá lá, a gestão pública tá lá para falar pra gente. Ele é um representante da gente, então se ele entende que por mais que seja uma lei, ela precisa ser ajustada, defendida, é isso que ele tá fazendo lá, representando as diversas classes. Então, olhar para aquilo ali e dizer, não, por mais que tenha sido feita uma lei, votado... Não dá aquela pessoa XY ali, aquele determinado empreendedor ser surpreendido dessa forma. O cara criou um espaço que era para ser nosso, que criado isso. Ele tirou uma Cracolândia, que você sabe disso, que ali funcionava uma Cracolândia na cidade. Ele fomentou toda uma região economicamente. Eu fiz até um curso chamado Acupuntura Urbana, que era mostrando quando você toca um ponto na cidade e aquele ponto se dissemina ao redor positivamente. Então foi tudo muito bem pensado, sabe, Wellington? E eu fico feliz porque eu vejo aqueles corredores mais vivos de comércio. Aquela lateral que antes eram lixos e mais lixo, hoje já tem uma cara, já vai ver umas lojinhas ali onde tem aquele depósito de material de bebida, isso, aquilo, outro. O próprio empreendimento lá atrás, no qual eu falei que fui sócio também do Pátio da Serra, completou. Todas as lojas hoje estão completas. Então, coincidentemente ou não, foi muito similar depois que o mercado começou a dar vida naquela região que estava morta. O nosso vizinho, que é o Sebastião da Moto, fala para mim, ele dá esse depoimento, que depois que eu vim para lá, deu uma segurança melhor para ele e o fluxo aumentou. Então, eu fiz todo esse trabalho social, né,
urbanístico dentro da cidade e sou presenteado com a cobrança de algo que eu era isento. Foi aí onde eu disse, gente, tá errado, né? Eu fui lá, eu bati na porta, né, da atual gestão e falei que isso não tinha lógica. Ah, mas aí você não anda aqui, você devia andar aqui. Eu disse, eu não me dou o luxo de ter uma empresa onde eu possa estar andando. Eu sou tudo, eu sou marketing, eu sou setor pessoal, eu sou tudo, eu não posso estar aqui não. Eu achava que eu estava diante de alguém que estivesse nos representando e visse aquela situação e tomasse a iniciativa sem precisar eu estar aqui sentando no teu... Você quer que no ano da Você estava gerando emprego e, além do emprego, oportunidades para muita gente, né? Pois é, o que salvava a responsabilidade dele de outras coisas, né? Isso é até, você tira do poder público algumas responsabilidades quando você deixa a iniciativa privada trabalhar. Então, e aí eu disse, gente, eu estou muito preocupado. Isso não é uma coisa demais, talvez quem está vendo, mas isso mostra, isso dá um exemplo de quem são, né? De qual, e eu repito, não só ele, outros que vieram passando têm essa mesma percepção. Vamos deixar o cara com fome, porque aí quando eu ofereço o prato de comida, ele vai me ter como salvador da fome dele. Mas se foi ele que provocou a fome... Mas ele não dá o prato cheio. O cara não enche a barriga aí eu e disse, passa mais tempo sem precisar. Não dá, exatamente, não dá. Aí eu disse, não... E aí eu queria finalizar até aqui para vocês, eu acho que é a primeira vez que eu tô falando... Mas vai vir depois, viu, Raul? Você vai ter muito assunto aí, a gente vai, né? Porque nós estamos aqui já tá passamos do horário e vai ter outras oportunidades, a gente tem muito a aprender com você e nós vamos sim abrir espaço para que em outros momentos a gente possa estar aprofundando esse debate que é muito interessante. Mas aí eu vou até finalizar aqui, de primeira mão, eu talvez esteja num canal... e de um canal de comunicação eu tenho o maior respeito dentro da cidade, assim também como a Rádio do Bira, mas enfim. Hoje eu sou pré-candidato a vereador de Maranguape, certo? Para representar justamente esse movimento. Não foi, Wellington, o que eu imaginei que eu estava tendo que chegar uma vez de eu fazer essa contribuição, vendo tudo isso acontecer e muito preocupado com vendo que não ia surgir umas pessoas para fazer a cidade entrar num movimento para cima, né? Então, assim, eu tô doando essa experiência que você me deu esse espaço aqui, talvez não foi nem nada programado para estar falando isso. E não foi pago também, viu, não. pessoal? Aqui a Interativa Metro, aqui não tem. Ninguém paga para vir para cá, não. Eu queria deixar bem claro, porque teve umas histórias aí, né, que eu quero deixar isso aqui bem claro. Aqui ninguém me compra e eu não me invento para ninguém. Se fosse, então, eu estaria dizendo aqui, não é isso. Então, assim, e muito mais na intenção de tentar ser voz, de tentar realmente, a partir daí, dar até mesmo a condição de quem está de fora de dizer que é possível também fazer. Eu ainda acredito que é possível fazer uma política de uma maneira séria, certo? Eu estava até me encontrando nessas andanças aí, que já começou no meio da rua, porque você precisa, queira ou não queira, mostrar para as pessoas, porque todo mundo me vê ainda com um cenário de empresário, então pode passar lá na frente e dizer, pô, se eu soubesse que tu era, eu tinha votado, eu não imaginava. Mas eu não tenho... A minha caminhada vai ser uma caminhada extremamente difícil, porque eu não vou praticar aquilo que os outros praticam. Você é uma alternativa diferente do que está aí, né, Raul? Então, a questão da responsabilidade diante da coisa pública. Eu já deixo sempre bem claro nas minhas falas, nas minhas redes sociais, inclusive aqui também, não vai existir aquela compra do cabo eleitoral, que o cara tem 50 votos e ele vale tanto. Isso não vai existir, porque essa é a base de toda a podridão do nosso sistema, porque uma vez que você se enche de dívidas para entrar no sistema, você depois vai ter que devolver ela. E é isso que aconteceu dentro dessa gestão. Nós tivemos uma campanha extraordinária e os financiadores dessa campanha pediram o dinheiro de volta. É uma aplicação financeira. Você, Maranguape, você ainda está pagando, viu? Pense que o que gastaram durante a campanha não está sendo tirado através dessas empresas que, através de processos licitatórios suspeitas, duvidoso, e passa do poder público a fonte de retorno daquilo que foi investido. Porque é um investimento. É um investimento, Ninguém vai tirar 5 milhões aí para dar para uma campanha, como a gente se não voltar a 10, né? Se não tiver um retorno. 10, 15, Ninguém vai descapitalizar, como descapitalizar o Fundo de Previdência do município de Maranguape, onde
tiraram 600 mil para fazer um prédio que 600 mil aplicado, mesmo com 1% daria 6 mil por mês, poderia até se alugar uma casa por 4 mil, uma estrutura danada, aí sobraria 2 mil. Mas descapitalizaram 600 mil e ninguém disse nada e ficou por isso mesmo. Aí o prédio tá bonito lá, mas menos 600 mil na conta dos servidores públicos de Maranguape. Onde podia ter uma coisa. E acho até que, vou te dizer, tá? Mas será se era mesmo fachadas de vidro que a gente queria numa cidade tão linda, né? Não tem não é feito nenhuma votação para saber qual a arquitetura que era utilizada, porque isso vai destruindo as belezas do nosso município. E é isso, certo, Wellington? Eu queria deixar aí meu agradecimento. Espero ter contribuído com minha fala aqui para vocês e deixar aí essa alternativa. Vou praticar uma política realmente na qual eu venho acreditando, que eu venho debatendo, que eu venho... eu não vou deixar... Eu como empresário, a gente nunca pode ser negativo. A gente tem que ser positivo, porque a conta no Brasil para criar uma empresa, realmente ela não fecha. Então você tem que ser bastante positivo e otimista para ter coragem de botar um dinheiro para empreender. Então, do mesmo jeito, com essa positividade, eu queria finalizar aqui para vocês e dizer que se todos nós maranguapenses, não só eu, mas se todos nós soubermos escolher pessoas que estão vindo aí, por mais que não sejam muitas, mas a gente pode, a partir daí, começar um novo ciclo de mudança. Não espere essa mudança vir de uma única eleição. Essa mudança ela vem de várias eleições, né? Colômbia deu a volta por cima, a própria Nova Zelândia deu a volta por cima, vários outros países conseguiram dar a volta por cima de um movimento que foi começado lá atrás. Então, tentem fazer... também. Chile. Tentem fazer uma renovação, gente. Tentem fazer, não se deixe levar por uma fala de alguém, de uma promessa, que isso, aquilo, outro. Porque se não foi feito lá atrás, por que vai ser feito agora com recursos bem mais escassos, né? Porque os recursos hoje estão mais escassos. Então, no momento onde a economia estava em plena ebulição, não conseguiram fazer, por que vai conseguir ser feito agora? Um momento de crise. E de recuperação. E outra, né? Apesar de que eu não estou querendo assustar ninguém, mas não tem como deixar passar isso em branco. Eu acho que a gente não viu ainda a crise não, viu, Wellington? A crise vai vir ainda. Porque essa conta que está aí, que nada se produziu e muito se gastou, com certeza mais tarde vai vir ser cobrado. Vai vir. O governo federal, ele não tem... eu sei que ele tem... história. Quando se gasta demais, vão tirar de algum canto. E geralmente vai tirar do sacrifício do povo, mais uma vez. É isso aí. Obrigado, Wellington. Eu acho que... Então vamos dar uma passada, Raul. Pode ser que alguém tenha feito algum questionamento e você está aqui ainda, você responde aqui, tá bom? Vamos aqui, Helenilda Abreu. Boa noite, Helenilda. Obrigado pela participação. Jamal Forte. O maior desafio hoje é mostrar que podemos ter uma Câmara Municipal que represente verdadeiramente os interesses do povo e não de uma gestão ou de um grupo político. É isso aí, Jamal. Farias Idel, o Idel tá lá em Santa Catarina, em Blumenau, aqui da região, tá lá nos acompanhando também. Boa noite, grande Wellington, eu estou com você nesse seu programa, que é um grande programa, que em cada dia está com grande audiência. O Idel é daqui da região, tá lá em Blumenau, sempre me convidando para ir lá. Qualquer dia eu chego por aí, meu filho, se Deus quiser. Laudeci Souza, boa noite, Laudeci, um prazer tê-la aqui nos acompanhando. A Helenilda Abreu tá aqui também, né? Nos acompanhando. Minha decepção é maior da minha vontade de botar, é maior do que a minha vontade de botar todos que prometem demais e facilitam demais. Quando ganham, se tornam igual a todos. Acaba tudo em promessas, tá dizendo aqui a Laudeci. Mas nós temos que acreditar, né, Laudeci? Nós não podemos desacreditar de que as coisas possam mudar. Eu criei a partir das nossas escolhas. Eu criei até... Eu também sou isso, certo? Laudeci. Eu também sou ele. Eu vou te falar, eu não sou um político. Eu sou uma pessoa que de uma sociedade como a sua, como a do Wellington, que encarou, tá dentro daquele meio, porque eu sei que se deixar sozinho para eles é tudo que eles querem. Então a minha revolta sempre vai continuar. Certo? Então eu acho que essa descrença que você está tendo é natural, que eu também tenho ela, né? Mas eu parto até para justificar, para dar uma esperança para você, é quando você questiona o seguinte: você prefere a certeza do ruim ou a dúvida do novo? Porque a certeza do ruim todos nós já temos. É como tá aqui a Laudeci, né? Eu particularmente, Laudeci,
se nós formos nos alimentar com esse seu pessimismo, nós vamos continuar com essa situação que está aí, achando que todo mundo não presta e que ninguém vai, de alguma forma, contribuir para uma mudança. Então, nós temos que desprender isso. Analisar o comportamento de cada um, o que é que cada um quer da política, o que foi que cada um fez durante a sua vida, o que foi que produziu, e a gente começa a ter mais ou menos um norte, para que a gente possa ter como escolher o que venha realmente nos representar, né? Então, nós não devemos desistir, nós nunca devemos perder a esperança, né, Raul, de que nós poderemos ter um mundo melhor. Se nós formos deixar as coisas do jeito que estão e não acreditar que se possa mudar, eles vão continuar nos escravizando e se aproveitando é a mesma coisa, né, das coisas que nos pertencem. Pra tudo na vida, né? A gente vê quem acompanha alguma coisa de esporte, né? Vamos lá, eu vou fazer uma analogia aqui, um Ultimate Fight desse. Você às vezes vê, se o adversário ali, depois de ser nocauteado, ele desistir ali, realmente ele perde a luta. Mas quantas vezes nós já vimos ali pessoas que a gente... Não, esse daí não vai se levantar. E o cara, tu vai ver ao final da luta, o cara que ganhou foi o cara que tu achava que ele tava ali morto, né? Porque ele não desistiu, né? Eu acho que não desistir, e quando é que você tem que parar? Cada um sabe quando é a hora de parar. E eu acho que sempre dá mais. Até porque a gente vê eu vejo na seguinte... A gente vê no mundo, né? Já, só pelo fato da gente ter vindo, né? Passando aí... Eu vi uma vez, li uma reportagem, eu não sei até que ponto isso é verdade, onde foi que a pessoa fez essa medição, mas parece de cada... É 1 trilhão a chance de você nascer. Quando você começa a botar vários fatores, eu não sei onde foi que veio essa conta, mas aí... Então, assim, já tivemos a oportunidade de estar nesse plano. Eu vou desistir desse plano porque tem tantos aí que... Deixar só um dominar, me escravizar, fazer o que ele quer, se beneficiar, e eu não fazer nada para mudar isso. E aí, isso é a vida, né? Acho que é a vida. Tem sentido, viu, minha amiga Laudeci? Nós temos que tentar mudar. E entender. Então, estamos entendendo vocês, né? Você. Estamos só aqui agora nesse bate-papo que surgiu aí, que isso é bom quando você levanta isso daí. É porque se todos nós não formos acreditar que a gente vai ter uma Câmara melhor, um prefeito melhor, alguém que venha para resolver, nós estamos... Não precisa mais de eleição não, deixa lá. Nós vamos nos acomodar, eu não vou votar mais não, porque não vai resolver. Não, nós temos que acreditar e brigar, que lutar, e a gente ser um condutor dessa mudança. Né? Tem que partir da gente, né? Partir da gente, é aquela história, como o Raul falou no início. Junta mais 5, os 5 junta mais 5 e pouco mais, a gente tem um bocado de gente mudando essa realidade que está aí. Né? Até porque ainda é uma coisa boa do nosso país, a gente só entra por um único fator, é o voto. E o voto só depende do povo, então cabe cada um. E o voto é independente, é seu. É seu, ninguém vai saber. Não é de ninguém, o voto é seu, né? É uma coisa que você... Vamos primeiro, eu acho que uma coisa que eu até estou rindo aqui, porque eu criei isso também. Vamos fazer o primeiro seguinte, no dia das eleições, dia 15 de novembro, para quem não sabe, vai ser agora, vai ser só um turno, né, nossa cidade. Primeira coisa, vamos se arrumar para ir para votação. Vamos levar isso a sério, vamos fazer o seguinte, vamos botar a mão no peito, cantar o hino nacional. O hino nacional não é de ninguém, não é de um lado A, do lado B, o hino nacional é do povo brasileiro. É do povo brasileiro. E tem negro, branco, homossexual, tem tudo. Todos os segmentos, então, nós somos brasileiros. Não vamos achar que o dia da eleição é um carnaval, né? A gente começa a bagunçar só... Vamos fiscalizar para não deixar ninguém então vamos... se vendendo nem se comprando, porque todos os dois estão cometendo crime, tanto quem está comprando como quem está se vendendo ali a corrupção ativa e a passiva, os dois podem irem parar na delegacia em virtude de vamos fiscalizar, não vamos permitir, para que a gente possa realmente ter essa mudança aqui. Quando você olha por esse prisma, você vê que é uma coisa que está extremamente fácil. Nós, pessoal. Só nós. O problema é que nós estamos delegando poder para as pessoas que não nos representam verdadeiramente. Não estão preocupados com o nosso futuro, estão preocupados com o deles e daqueles que estão próximos dele. E você que está aí? Qual é o seu futuro? Você já pensou? Pense, né? Faça um plano de vida, né? Um plano de vida. O que é que eu vou fazer? Se eu dependo dos outros, eu vou escolher quem? Eu vou escolher alguém que se identifique comigo, que me escute, me veja. Compactue com o meu pensamento, né? Tá entendendo, Raul? Então é isso aí. Vamos lá. Willo Araújo. Boa noite, meus amigos. Raul Lira e o Elton. O Willo esteve de manhã aqui também com a gente, participando. O Antônio Juvenal deu nota 10. Lu Souza. Boa noite, Lu. Obrigado, minha querida. Uma pessoa maravilhosa já esteve aqui com a gente, viu, a Lu?
Prazer. Helenilda Abreu, parabéns muito, Raul. Obrigado. Lu Souza, só espero que você não esteja com o prefeito. Tá dizendo aqui a Lu. Uhum. Lu, gosto muito de você, Raul. Tá dizendo aqui Obrigado. ela. O Ivan Souza, lá da Jubaia, também tá aqui com a gente. Tamo junto. Boa Boa. noite. O Arimatea Castro, meu amigo Ari. Boa noite aqui no plantão do Hospital Geral Municipal, né, de Aquiraz, não é isso? Ele é funcionário da área da saúde lá de Aquiraz. O Ari foi que me levou pro rádio. Uma pessoa excepcional, é maranguapense. Que bacana. Viu? Eu fui pro rádio, a culpa é dele. Eu tá aqui, viu, Raul? Foi do Ari. Mas é assim, Obrigado, Ari. eu até agora há pouco, né, as pessoas, e eu acho até louvável essa preocupação, tá do lado disso aqui. Gente, é o seguinte, eu sou, como eu falei pra vocês, eu tenho eu sempre gostei muito de ter um foco, de ter um objetivo. Então, assim, eu não vou deixar esse meu objetivo ser desviado só pelo fato de eu estar batendo uma foto de uma pessoa ou de outra. Eu tenho muito certo o que eu quero. Então, se eu tiver do lado de alguém, isso, aquilo, outro, e vocês vierem me julgar por isso, vai ficar muito difícil, porque para entrar nesse sistema, para quem não sabe, para quem está de fora, é bem complexo. Então você tem que realmente ser político. E eu acho você só pode fazer política se você estiver dentro dela. Se não tiver, exato. Não tem como mudar as coisas. Não tem. Então, e para entrar nela, eu já usei minha capa aqui, né? Eu simbolizei que eu tô com uma capa de neoprene, né? Um material bem grosso para entrar dentro de um ambiente extremamente contaminado, né? Mas, e assim, para alcançar meu objetivo, vão existir algumas coisas que para vocês que estão de fora possam até fazer alguma analogia, mas não é. É só um jogo que tem que ser jogado para alcançar o objetivo final, que é isso que eu passei agora 1h30 aqui falando com vocês, certo? Então, eu tenho que ser estrategista do mesmo jeito que eles são com a gente. Eu não estou aqui achando que vou encontrar ali, até porque se eu achar que eu vou encontrar só gente boa, eu não é na política. Não é na política. Infelizmente, é um ambiente... não é o mundo, né? Porque sempre vai ter... Tem a felicidade, tem a tristeza. Tem o bom, tem o ruim. Né? Tu sempre vai ter, né? Não, e se eu me abraço, paralelo, né? Se eu me abraço com você agora aqui do seu lado, vai ter os fãs do Wellington que vai gostar, mas vai ter os fãs do Wellington que não vai gostar. Aí eu vou abraçar do lado de uma outra pessoa aqui. Aí vai ter os fãs dessa pessoa que vai gostar. Então, assim, eu acho que não é isso. Eu acho que não é a hora da gente estar aqui julgando as pessoas por qualquer aparência, por qualquer coisa. Pelo contrário, eu estou aprendendo o que é ser político e eu acho que a essência da palavra política é justamente saber andar em diversos setores, em diversos meios, em diversas categorias diferentes, sem desvirtuar aquilo onde tu quer alcançar. A política é a arte de gerar conflitos e produzir resultados a partir da própria sociedade. Então, a política, ela é estratégia, é interesse. Tem gente que tem o interesse de fazer as coisas mudar, tem gente que tem o interesse de roubar. Interesse, interesse. O interesse não é sempre pejorativo, o interesse é bom também. O cara tem interesse de mudar. De mudar, o cara tem o interesse de mudar. É interesse a política. E você não muda se você não estiver dentro da política. Nós estamos do lado de fora e deixarmos aqueles que a gente elege Eu pensei que fosse, tomar decisão, não vai. Muda. Então nós temos que mudar as cabeças pensantes, aqueles que querem fazer as coisas diferentes. Tem que ir para dentro da política, eu tenho dito, Raul. Nós só vamos mudar o jogo, virar o jogo, quando nós tivermos 70% de pessoas comprometidas e honestas. Enquanto nós tivermos só 30%, 70% dominar, nós vamos continuar sendo escravos pagando a conta deles. Verdade. Pronto. Verdade. Vamos encerrar aqui. Vamos ver aqui. Quem foi? O Alexandre Abreu Pereira, boa noite. Então foi a última pessoa a entrar aqui e nós vamos encerrar. São 20h27, 1h30, mas nós vamos ter mais tempo para trazer o Raul aqui e a gente continuar essa nossa prosa, né, Raul? Obrigado. Viu? Então agradecer também aí os amigos que nos acompanharam por meio da Rádio Web Interativa Meta e Rádio Marizeira. E vocês aí do mundo todo, nossos amigos lá em São Paulo, familiares que nos acompanham. A gente agradece, fique à vontade aí para fazer suas considerações finais e encerrar nossa participação. Não, é só agradecer esse povo maranguapense, essa terra que eu amo. Espero um dia poder voltar a ver aquelas pessoas nas calçadas, como minha avó, é uma figura emblemática da Major Agostinho, apesar de estar com 86 anos, mas ainda está ali presente, sentada ali. Eu espero que vocês busquem também isso, a preservar as fachadas das casas, mostrar o verdadeiro Maranguape que é,
A gente tem uma coisa que talvez nenhuma dessas outras cidades metropolitanas que a gente tem, temos aqui. É uma história, realmente, você vê que nada contra, mas o Maracanaú, infelizmente, é uma cidade nova, que não tem essa essência que o Maranguape tem. Né? Saber preservar a natureza, saber ver beleza naquilo que muitas pessoas não vê. Então, o povo maranguapense é um povo que é caracterizado pelo humor. Quantas figuras folclóricas dentro da nossa cidade temos aqui. Então, assim, agradeço, na verdade, a terra, agradeço a tu maranguapense, que realmente me acolhe bastante bem, né? Eu poderia, mesmo sendo da terra também, poderia ser... Mas eu amo vocês, amo essa cidade, e eu quero um dia poder sonhar e ver se essa cidade é não é nem que eu digo... ter aquilo que ela merece, que eu acho que não merece o que ela está passando. É isso. A todos vocês, nossos amigos, nossas amigas, nossos agradecimentos. Encerramos aqui mais uma participação especial, entrevista exclusiva aqui com o Raul Lira, que trouxe todo o seu conhecimento e sua visão de como é que as coisas acontecem. Boa noite a todos. Encerramos a nossa participação.